Imagine isso. Você acorda, olha para o celular e antes mesmo do dia começar, você já está pensando: o que os outros vão pensar de mim hoje? Talvez você não diga isso em voz alta, mas isso está lá, na forma como você se veste, na forma como você fala, na forma como você se comporta. Você dita a si mesmo, o tempo inteiro. E o mais perigoso disso, você nem percebe mais, porque isso já virou automático. Você ri quando não quer rir, concorda quando queria discordar, na verdade. Se cala quando queria se expressar. Tudo para evitar um único sentimento: a rejeição. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Quando foi a última vez que você foi 100% você mesmo? Sem filtro, sem medo e sem adaptação. Se tu precisou pensar muito para responder, talvez isso já diga tudo. Porque aos poucos, sem perceber, você trocou a autenticidade por aceitação. Isso cria uma prisão sem grades, mas extremamente poderosa, porque ela não te impede de viver, ela te faz viver uma vida que não é sua. Capítulo 1: A ilusão do controle. Agora tem outra coisa que reforça essa prisão: controle. Desde pequeno você aprendeu: se fizer tudo certo, tudo vai dar certo. Então você tenta prever tudo, planejar tudo, evitar erros, evitar falhas, evitar julgamentos. Você cria cenários na sua cabeça, ensaios mentais, conversas imaginárias, tentando garantir que nada saia do controle. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Nada está sob controle. E quanto antes você aceitar isso, mais leve sua vida se torna. Montaigne percebeu isso de forma brutal. Ele tentou viver com a lógica, com razão, com estrutura. Mas a vida não funciona assim. A vida não segue roteiro. Ela não pede permissão. Ela simplesmente acontece. E quanto antes e quanto mais você tenta controlar, mais ansiedade você sente, porque no fundo, você sabe que não consegue. Capítulo 2: O choque com a realidade. Então acontece, naquele momento, o momento em que a vida quebra sua ilusão. Com Montaigne foi um acidente a cavalo, repentino, violento, fora de controle. Ele quase morreu basicamente, e naquele instante, tudo que ele acreditava caiu. Nenhum plano teria evitado aquilo. Nenhuma preocupação teria preparado ele. Nenhum controle teria mudado o resultado. E ali, diante da própria fragilidade, ele entendeu algo transformador. Você não controla a vida, você experimenta a vida. E isso muda tudo. Porque se você não controla, por que viver como se controlasse? Por que sofrer antecipadamente? Por que carregar esse peso? Capítulo 3: A ansiedade que nunca acontece. Tem uma frase dele que é quase um soco na cara. A minha vida esteve cheia de terríveis desgraças. A maioria nunca aconteceu. Pensa nisso por um segundo. Quantas coisas que você já temeu, que nunca nem aconteceram? Quantas vezes você imaginou o pior cenário? Ele nunca veio. Quantas noites você perdeu por algo que só existia na sua mente? Agora imagina somar tudo isso. Toda a ansiedade, todo o medo, toda a preocupação inútil. Quanto tempo da sua vida foi gasto nisso? E o mais importante, quanto da sua vida você deixou de viver por causa disso? Capítulo 4: O vício da validação. Agora vamos mais fundo, porque tem algo ainda mais sutil. Você não quer só evitar a dor, você quer aprovação, você quer ser aceito. Isso molda tudo. Você começa a agir não com base no que sente, mas com base no que vai gerar aceitação. E isso é perigoso, porque você começa a se afastar de si mesmo. E quando isso acontece, algo estranho surge. Mesmo sendo aceito, você se sente vazio. Vazio para aquela aprovação. Não foi para você. Foi para a versão editada de você. Capítulo 5: O momento em que você se perde. E é aqui que muita gente se perde completamente. Você passa tanto tempo tentando ser quem esperam, que esquece quem realmente é. E quando para, quando fica finalmente sozinho, sem distrações, sem validação externa, surge um silêncio desconfortável, porque você não sabe mais quem você é sem aprovação. E isso assusta muito. Capítulo 6: O caminho da autenticidade. Montaigne fez algo raro. Ele decidiu se conhecer, não para melhorar a imagem, mas para entender a verdade. Ele escrevia sobre suas falhas, sobre suas contradições,
sobre seus medos, sem filtro, sem máscara. Isso libertou ele, porque quando você se conhece de verdade, a opinião dos outros perde força. Não desaparece, mas deixa de te controlar. Capítulo 7. O verdadeiro desapego. Agora vem o ponto-chave. O desapego. Mas não o desapego superficial que as pessoas falam. Não é não ligar para nada, não é frieza. É inteligência emocional. É saber onde colocar sua energia e é entender que nem tudo merece sua atenção, nem tudo merece sua preocupação e nem tudo merece sua reação. E quando você entende isso, algo muda. Você fica mais leve, mais presente, mais livre. Capítulo 8. O paradoxo do fluxo. E aqui vem uma coisa quase mágica. Quanto menos você força, mais as coisas acontecem. Já percebeu isso? Quando você para de tentar impressionar, as pessoas se conectam mais. Quando você para de tentar controlar, as coisas fluem melhor. Quando você para de tentar provar, você se torna mais forte. Isso não é sorte, é alinhamento. Capítulo 9. Relações sem prisão. Agora pense nas suas relações. Quantas delas são baseadas em medo? Medo de perder, medo de decepcionar, medo de não ser o suficiente. E por causa disso, você tenta controlar. Mas controle nunca gerou conexão, só pressão. Montaigne entendeu: amar não é segurar, é permitir. Capítulo 10. O momento da virada. E então chega aquele momento, silencioso, quase imperceptível, mas decisivo. Você cansa, mas não é um cansaço comum, é um cansaço profundo, de tentar controlar, tentar agradar, de tentar ser algo que você não é. Então, quando você solta, tudo muda. Você fala com mais verdade, você age com mais coragem, você vive com mais presença. E o mais curioso, a vida começa a alinhar. Não porque você controlou, mas porque você parou de resistir. Agora eu quero te fazer uma pergunta real. O que você tá segurando aí? O que tá te machucando? E se você soltasse, só por um momento, o que mudaria? Se esse vídeo falou com você, deixa o like aí, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo o que você precisa soltar hoje. Porque às vezes uma decisão simples muda toda a sua vida. E antes desse vídeo acabar, eu queria só complementar. Eu queria que você desse uma olhada aí na descrição. Eu deixei um box de livros sobre filosofia e estoicismo. Esses livros são realmente muito bons. Eles mudaram minha cabeça, mudaram minha forma de pensar e de agir. E se vocês se interessarem, eu deixei o link ali na descrição. É só dar uma olhada lá. E esse foi o vídeo. Nos vemos na próxima. Valeu!